Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 13. Atividade 1. Analisando e aprendendo sobre entrevistas. Trilha de conhecimentos. Entrevista é um diálogo ou conversa entre duas ou mais pessoas que tem como objetivo coletar ou validar informações, verificar declarações ou, até mesmo, saber mais sobre a vida de alguém ou sobre um assunto. Neste diálogo, os participantes exercem, pelo menos, dois papéis: o entrevistador, quem coleta essas informações; o entrevistado, quem concede as informações ao entrevistador, interagindo com ele. Existem dois tipos de entrevista, tipo ping-pong e o tipo texto corrido. A entrevista tipo ping-pong é composta de perguntas e respostas, muito comum na TV, rádio, revistas, jornais e internet. Já na entrevista tipo texto corrido, as declarações dos entrevistados são citadas ao longo do texto entre aspas. Agora que você recordou, em linhas gerais, o que é esse gênero textual, que tal aprofundar esses conhecimentos lendo uma entrevista? Vamos praticar. 1. Leia e analise a entrevista a seguir. Mais de 100 histórias para contar. Confira a entrevista com o escritor brasileiro Pedro Bandeira, nascido na cidade de Santos, litoral de São Paulo, em 1942. O escritor Pedro Bandeira precisou trilhar outros caminhos antes de se tornar autor de livros para jovens e crianças. Ele foi ator, jornalista, criou cenários para peças de teatro. Até que, em 1983, decidiu se dedicar totalmente à elaboração de histórias que já fizeram parte da infância e juventude de algumas gerações. Desde então, já foram mais de 100 livros publicados e 20 milhões de cópias vendidas. Em entrevista ao repórter mirim Lucas KMV, de 11 anos, Pedro Bandeira relembra essa trajetória e conta mais sobre a vida de escritor e sua inspiração para tantos personagens. Confira. Língua portuguesa. Página 14. Como você percebeu que queria ser escritor? Eu sempre vivi de escrever. Desde muito jovem, eu trabalhava como jornalista, uma profissão em que a pessoa vive de escrever. Então, desde os 20 anos, eu escrevia, mas nunca o que queria, e sim o que o chefe de reportagem mandava. Bem mais tarde, eu comecei a trabalhar em uma editora grande, em revistas de todos os tipos, inclusive infantis. Passei a escrever muitas histórias infantis para essas revistas, mas eram revistas de banca de jornal, com novas edições a cada mês. Por isso, resolvi fazer um livro só meu. Acabei gostando muito e não parei mais. Larguei o jornalismo e virei escritor. Qual era o seu livro preferido na infância? Acho que era Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. De onde você tira a inspiração para escrever os livros? De vocês, jovens e crianças. Eu observo e estudo vocês para saber o que pensam, sonham, quais são suas esperanças, seus medos, raivas, carinhos. Daí saem as ideias. Porque quero que vocês gostem do que eu escrevo. O que você sentiu quando escreveu seu primeiro livro? Fiquei muito contente, foi como ter meu primeiro filho. Tenho 3 filhos e um monte de netos, mas, sempre que sai um livro, parece que é um novo filho. Existe algum livro que você escreveu e nunca publicou? Um escritor sempre tem muitas ideias, mas nem sempre elas vão para a frente. Às vezes, elas parecem boas, mas ficam guardadas no computador. Quando chego à metade, ou mesmo no começo, acontece de eu ver que não está legal. Aí, só quando ela fica bem boa, o livro fica pronto. O que você pode dizer para as crianças e jovens de hoje que sonham em ser escritores? Para qualquer profissão que for seguir, você precisa treinar bastante. Se quiser ser um jogador de futebol, tem que treinar muito. Se quiser ser um químico, precisa estudar bastante. Então, para ser escritor, você tem que fazer tudo ligado à língua portuguesa, ler mais do que 99% da humanidade e escrever o tempo todo. Toda história que você tiver, coloque no papel. Se estiver triste ou com raiva, ponha isso no papel. Assim, você vai dominar a língua portuguesa com as emoções. O que você diria para todos que te ajudaram nesse caminho? A humanidade toda me ajudou. Tudo o que acontece na sua vida,
todos os autores que você lê e todas as pessoas que foram colaborando para você ser o que quiser. Não só o seu pai e sua mãe, e sim todo mundo que te cerca, como seus professores, colegas. Até as coisas que dão errado na vida ajudam a amadurecer e chegar à idade adulta compreendendo melhor o mundo. Muitas vezes, aquilo que você não compreendeu, e quer compartilhar essa dúvida com a humanidade, pode ser uma ideia para um texto. Qualquer que seja a profissão que você tiver escolhido, fique de olhos e ouvidos abertos. Nunca se feche para a opinião dos outros, a gente sempre tem o que aprender. Descrição da imagem, fotografia do escritor Pedro Bandeira sentado, com o rosto apoiado nas mãos fechadas. Seus cotovelos estão apoiados numa mesa branca. Ele está sério, olhando para frente. Tem bigode grisalho, veste uma camisa preta, óculos escuros pendurado na gola da camisa e seu relógio está aparente, no punho esquerdo. Fim da imagem. Adaptado de Jornal Joca edição 143. https://www.jornaljocas.com.br/mais-d-historias- Acesso em 11 de junho de 2020. Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 15. Você sabia que, ao ler um determinado gênero textual, você consegue compreender muitos recursos que poderão, futuramente, ser utilizados quando você for solicitado a produzir um texto? Retome a leitura da entrevista e identifique, tabela com duas colunas. Coluna 1, o entrevistador. Coluna 2, o entrevistado. B. Qual é o objetivo dessa entrevista? Escolha uma das opções a seguir. Verificar declarações que foram veiculadas anteriormente. Coletar informações sobre a vida de alguém, no caso um autor. Validar informações sobre um assunto. C. Que tipo de informações são apresentadas no primeiro parágrafo? D. Essas informações são importantes? Por quê? Elas poderiam aparecer em qualquer parte do texto e, como já ficou evidente, na entrevista lida ao entrevistador e o entrevistado. Agora, como você identifica os momentos em que aparecem a fala do entrevistado? F. O que você conseguiu aprender ou relembrar sobre a entrevista ao ler o texto anterior? Faça uma breve síntese, em tópicos, dos conhecimentos adquiridos dando continuidade à lista a seguir. Ao ler essa entrevista, aprendi que toda entrevista tem ao menos duas pessoas, entrevistador e entrevistado. A entrevista deve ter título. Língua portuguesa. Página 16. Caixa de texto. Para saber mais, muitos estudantes participam do projeto Imprensa Jovem, que propõe a vivência de experiências voltadas para o jornalismo. Caso você tenha acesso à internet, poderá assistir a entrevistas e aprender com outros estudantes da nossa rede. Existem vários vídeos ou canais que poderá acessar, um bom exemplo está no canal do TV Blota. Acesse pelo link https://bit.ly/2nfq, se preferir, utilize o QR Code. Descrição da imagem. Logotipo da TV Blota. Retângulo dividido em duas partes, a menor, à esquerda, pintada de laranja, escrito dentro em branco TV. A segunda maior, à direita, branca escrito dentro de cinza, Blota. Embaixo, na parte branca, escrito em preto, Júnior. Fim da imagem. Atividade 2, a entrevista e os outros gêneros. Trilha de conhecimentos. Muitas vezes, para produzir uma notícia, o jornalista realiza entrevistas para obter as informações necessárias para sua matéria. Esse tipo de entrevista, normalmente, não aparece inteira na notícia. É uma entrevista para saber a opinião da pessoa sobre um assunto. É diferente daquela que se pretende saber mais sobre a vida ou profissão de alguém. Nessa atividade, você irá ler uma notícia e conseguirá observar diferenças entre uma entrevista feita por um repórter para dar uma notícia ou elaborar uma reportagem e uma entrevista feita para saber sobre a vida ou profissão da pessoa, como aconteceu na atividade 1. Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 17. Vamos praticar. 1.
Leia e analise a notícia a seguir. Quero mudar o bairro onde cresci. Aos 18 anos, Tamires Ribeiro começa no projeto Geração que Move no Jardim Ângela, em São Paulo, São Paulo. Tamires Ribeiro cresceu na zona sul de São Paulo. Apesar de experimentar a vida em diferentes bairros, acompanhando as mudanças da mãe, guarda suas raízes em Campo Limpo. Hoje, com 18 anos, Tamires mora com a mãe, o atual padrasto e 3 irmãos mais novos em um pequeno apartamento em Jardim Ângela, que, segundo a jovem, é ainda mais periférico, a violência é maior, as coisas são bem mais difíceis. Depois de cursar o ensino fundamental em escolas municipais nos bairros onde morava, Tamires conquistou uma vaga de ensino médio numa escola técnica localizada em Pinheiros, considerado zona nobre de São Paulo. Ela se viu, então, pela primeira vez saindo da sua região para alçar outros territórios da cidade. A mãe a desestimulou a seguir por conta do custo do transporte e da falta de segurança no deslocamento, mas a jovem reivindicou seu direito ao passe livre e conseguiu levar os estudos adiante. Os conhecimentos proporcionados pela escola e os longos traslados até a nova escola desenvolveram seu olhar crítico em relação às desigualdades sociais impressas na geografia da cidade. A gente que é pobre não sabe que tem direito à cidade. Eu via as coisas na televisão e não sabia que podia ter acesso. Com a escola conheci o MASP, Museu de Arte de São Paulo, a USP Universidade de São Paulo, a Orquestra de São Paulo. A necessidade de contribuir em casa, cuidando dos irmãos para que a mãe pudesse trabalhar e os riscos de violência no deslocamento se impuseram então como barreiras para a jovem seguir os estudos rumo à universidade. Foi selecionada para o cursinho pré-vestibular da USP, mas não pôde estudar mais do que 2 meses. O sonho de ingressar em universidade pública pareceu distante, provocando angústias das quais ela não gosta de se lembrar. Contudo, Tamires superou as adversidades e conseguiu aprovação no curso de Geografia, na Universidade de São Paulo. Hoje, a jovem enfrenta novas dificuldades para continuar a vida acadêmica devido aos riscos de ir e vir no bairro onde mora. Estudo à noite, então minha mãe fica aterrorizada por eu voltar de ônibus da faculdade. Ela tem medo de eu sofrer violência no caminho do ponto de ônibus até minha casa, principalmente por eu ser mulher. A violência é, sem dúvida, o maior desafio que a jovem enfrenta. O medo de assalto e assédio certamente impede que ela e seus amigos possam frequentar os espaços de esporte e lazer do bairro. Leitora ávida, quando arrisca sair de casa no seu tempo livre, Tamires busca as bibliotecas públicas da cidade. Mas sua biblioteca preferida é a do Campo Limpo, espaço que a acolhe há muitos anos e onde hoje pleiteia uma vaga de trabalho. O acesso a oportunidades de trabalho em outras regiões da cidade esbarra na mesma problemática da violência no ir e vir. É perigoso sair aqui, ela repete algumas vezes. A falta de segurança no caminho até a casa soma-se à limitada circulação de ônibus na região. A gente precisa esperar horas no ponto, aponta a jovem. Apesar dos desafios estruturais, ela sonha em língua portuguesa. Página 18. Continuar morando na região onde foi criada. Depois que eu me formar, se eu ganhar dinheiro, não vou querer sair daqui. Quero mudar o bairro onde cresci. A necessidade de trabalhar levou Tamires a encontrar espaço para atuação em projetos sociais de sua região. A contribuição nessas iniciativas lhe trouxe novos entendimentos de mundo. Ressalta que, em um programa de assistência a mulheres, teve contato com a ideia de violência de gênero, o que foi fundamental para compreender a história de vida das mulheres de sua família. A partir dessas experiências e de sua vontade de mudar o seu mundo, Tamires despertou para o projeto Geração que Move. Desenvolvido pelo Unicef em parceira com a Fundação Abertis e a Arteris, o projeto é realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, em parceria técnica, respectivamente, com a OSC Viração e com a Agência Redes para a Juventude. O projeto dá voz para a gente que não tem, dá um lugar de fala para as pessoas que não têm, destaca. Para ela, ao apostar na adolescência e na juventude como protagonista das ações,
A iniciativa aumenta seu potencial de impacto. Hoje, a juventude tem um raio de influência maior, já que está conectada em rede. Disponível em https://www.unicef.org/brasil/histórias/ Quero mudar o bairro onde cresci. Acesso em 8 de junho 2020. No texto Quero mudar o bairro onde cresci conhecemos um pouco da realidade de Tamires, uma jovem da zona sul de São Paulo. Como o autor, possivelmente, conseguiu as informações presentes no texto. B. Qual foi a primeira vez que Tamires saiu da região onde mora? C. Quais foram as dificuldades que ela encontrou quando decidiu estudar fora da sua região? Língua portuguesa. Página 19. D. Para Tamires, tanto a escola quanto o grande deslocamento para chegar até ela, foi essencial para que desenvolvesse um olhar crítico sobre a cidade. O que ela percebeu? E. Explique por que a violência é o maior desafio de Tamires e dos jovens que vivem na região. F. Ela encontrou uma oportunidade de trabalho em um projeto social da região onde mora. Como atua esse projeto? Como ele contribuiu para a mudança de visão de Tamires? G. Tamires relata que sua mãe se preocupa com sua segurança durante o trajeto de ônibus, sobretudo por ela ser mulher. O que isso significa? Porque o fato de ela ser mulher causa preocupação à mãe. H. Os projetos sociais voltados aos jovens têm um papel fundamental para a mudança de uma comunidade. Explique por quê. Língua portuguesa. Página 20. I. Para produzir esse texto, o autor precisou, de algum modo, entrevistar a Tamires. No texto, como identificamos a fala de Tamires? J. A linguagem utilizada no texto foi mais formal ou informal? Justifique por que nesse tipo de texto, essa forma de linguagem se apresenta como mais adequada. K. Observe o trecho. A violência é, sem dúvida, o maior desafio que a jovem enfrenta. Explique o efeito de sentido do termo em destaque. L. O 7º parágrafo diz, a partir dessas experiências. Retorne ao texto e indique que experiências são essas. Em que parte do texto elas foram apresentadas? Língua portuguesa. Página 21. Atividade 3. Da fala para a escrita, hora de entrevistar. Trilha de conhecimentos. Na vida, utilizamos a entrevista em várias circunstâncias, de diferentes modos com finalidades também diversas. Certamente, você já ouviu falar de entrevista de emprego, uma situação comunicativa, cuja finalidade é estabelecer um diálogo entre um candidato de uma vaga e o contratante. Outro aspecto interessante a se observar é que, às vezes, uma entrevista oral se transforma numa entrevista escrita ou vice-versa. Dependendo do veículo ou meio de circulação, essa entrevista pode sofrer adaptações. Num blog ou site, por exemplo, a entrevista precisa estar na modalidade escrita. Já numa plataforma de compartilhamento de vídeos, a entrevista precisa estar na modalidade oral. Descrição da imagem: fotografia do escritor Daniel Munduruku. Ele está com a mão esquerda no bolso da calça e a mão direita segurando a orelha direita. Está cercado por 3 meninas que seguram cadernos, anotando o que Daniel fala. Abaixo da fotografia consta a legenda: entrevista com Daniel Munduruku feita pela imprensa jovem da MF Mário Fittipaldi. Fim da imagem. Vamos praticar. 1. Agora, é a sua vez de se tornar um entrevistador. Escolha alguém que more com você e faça uma entrevista oral sobre algum assunto específico. Se a pessoa estiver indo ao trabalho nesse período de pandemia, você pode fazer perguntas de como a pessoa se sente ou coisas parecidas. Utilize as dicas a seguir. Se possível, grave a entrevista para poder escrever em outro momento. Caso não seja possível gravar, anote as respostas do seu/sua, entrevistado/entrevistada, no seu caderno. Fique de olho nestas dicas para produzir sua entrevista. 1. Escolha quem será seu entrevistado. 2. Pense em tudo o que já sabe sobre essa pessoa que entrevistará. Uma boa entrevista depende do conhecimento do entrevistador sobre seu entrevistado. 3.
Organize suas perguntas para que nada importante fique de fora. Lembre-se de fazer perguntas interessantes e desafiadoras. 4. Organize o material que utilizará para não perder nenhum detalhe do seu entrevistado, papel, caneta, etc. Bom trabalho. Descrição da imagem: desenho de um bloco de anotação com um lápis, uma borracha em cima e pedaços de papéis coloridos marcando suas páginas do lado direito. Fim da imagem. Língua portuguesa. Página 22. Tabela em texto. Roteiro de entrevista oral. 1. Nome completo do entrevistador. Perguntas que fará ao seu entrevistado. Pergunta 1. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Pergunta 5. Descrição da imagem: desenho em preto e branco, de uma mão segurando um celular. Fim da imagem. Caso precise, elabore outras perguntas e registre a seguir. O importante é que se prepare antes da entrevista. 2. Agora, é hora de transformar sua entrevista oral numa entrevista escrita. Coloque um título, seu nome, entrevistador, o nome do entrevistado. Lembre-se de que a entrevista se inicia com um breve histórico sobre o entrevistado. Não se esqueça de colocar as principais perguntas com as respostas dadas pelo entrevistado até o fim da entrevista. Língua portuguesa. Página 23. 3. Revise sua entrevista e, se necessário, reescreva alterando o que achar necessário. Tabela transformada em texto. 1. Nossos critérios. 2. Sim ou não. 3. O que preciso melhorar. A entrevista tem título. A entrevista tem uma abertura falando do entrevistado A. É possível identificar quem é o entrevistador e quem é o entrevistado A. O texto está escrito de forma clara e coerente. As palavras estão escritas de forma adequada. Fiz o uso adequado da pontuação ao longo do texto. Língua portuguesa. Página 24. Atividade 4. Ler para estudar. Trilha de conhecimentos. O artigo de divulgação científica é aquele texto que tem como objetivo difundir um determinado conhecimento. Nós normalmente lemos esses artigos para estudar e aprofundar nossos conhecimentos. Você já deve ter visto esse gênero textual em alguns lugares, como os livros didáticos, jornais, revistas e sites. Esses textos, frequentemente, são escritos por especialistas na área de conhecimento. O artigo de divulgação científica consiste num texto expositivo e, às vezes, também argumentativo que divulga pesquisas. A linguagem deve ser clara, objetiva, visando a impessoalidade, o que quer dizer que o autor precisa se concentrar em divulgar a pesquisa, controlando a exposição de opinião explicitamente. Para produzir um texto oral de esferas públicas, uma exposição, um seminário, um texto expositivo ou opinativo, como um artigo de divulgação científica, um artigo de opinião, é necessário estudar o tema que produzirá. Não basta ler textos, é preciso selecionar informações importantes, fazer resumos, ou produzir esquemas que auxiliem a entender o assunto e selecionar futuras informações relevantes para o seu trabalho. Nos textos de divulgação científica que você lerá, será possível observar o quanto a sustentação teórica, ou seja, o estudo do tema, é importante na construção de um texto. Vamos praticar. 1. Leia o texto a seguir. Comida de qualidade para todos. Rovena Rosa. Produzir alimento suficiente no mundo não é a mesma coisa que garantir segurança alimentar a todas as pessoas. A nutricionista Ana Lúcia Fittipaldi, do Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria da Fiocruz, explica que a produção atual de alimentos é suficiente para toda a população. Mas a má distribuição de renda impede que todos tenham uma alimentação adequada em quantidade e qualidade. O acesso regular e permanente a alimentos saudáveis é um direito básico do ser humano. Apesar disto, quase 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. No caso do Brasil, há regiões onde ainda são encontrados casos de desnutrição, principalmente infantil. As políticas públicas de geração de renda e emprego, ou investimento nas áreas de saúde,
educação e segurança pública são fundamentais para garantir que no futuro um número maior de cidadãos tenha acesso à alimentação adequada, segura e de qualidade, diz a nutricionista. Língua portuguesa, página 25. O Brasil é um exemplo de país emergente que adotou políticas de redistribuição de renda, como Bolsa Família, para reduzir a miséria. Medidas parecidas foram tomadas em outros países, como o Programa Oportunidades no México, que garante uma ajuda financeira para o estudante até ele chegar na universidade, com reajustes conforme a pessoa avança nos estudos. O programa brasileiro oferece ajuda financeira a famílias com renda de até R$ 140 por pessoa, que tenham filhos de até 17 anos estudando regularmente. A ideia é que as crianças e adolescentes hoje não precisem mais sair da escola para trabalhar. Isto porque ao parar os estudos, ela se torna um adulto sem qualificação, que provavelmente terá problemas para sustentar sua futura família, perpetuando a pobreza das próximas gerações. Feijão com arroz. Poder comprar os alimentos não significa, no entanto, que a pessoa esteja bem nutrida. Existem situações em que a subnutrição dá lugar à obesidade. Essa transição é reflexo da melhoria da qualidade de assistência sanitária à população. Por outro lado, a mudança para um estilo de vida com poucas atividades físicas e o maior consumo de alimentos gordurosos e açucarados estão contribuindo para que a obesidade seja um problema de saúde pública em todo o mundo, analisa Ana Lúcia Fittipaldi. O conceito de segurança alimentar e nutricional surge dessas preocupações. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, metade da população adulta no Brasil está acima do peso. Entre os adolescentes, o excesso de peso atinge 21,7% dos homens e 19,4% das mulheres. Os significativos ganhos já conseguidos em relação à fome e desnutrição foram acompanhados da incorporação desses outros males entre os problemas de saúde pública que incidem fortemente entre os mais pobres, alerta Ana Lúcia. Ações educativas de estimulação de consumo de alimentos saudáveis e regulação de propaganda de comida industrializada e fast food são medidas que devem ser implantadas. Procuramos orientar e incentivar o movimento contrário, voltar aos hábitos antigos, do tempo da vovó, do arroz e feijão, quando a família se reunia à mesa nas refeições, saboreando uma saudável comida caseira, conversando sobre o seu dia, enfim, fazendo da refeição um momento de interação e integração familiar, completa a nutricionista. Fonte, https://www.fiojovem.fiocruz.br/contente/qualidade-para-todos. Acesso em 9 de junho de 2020. Observe as informações presentes no texto. Quais informações aprendemos ao realizar a leitura? Língua portuguesa, página 26. B. Segundo o texto, o que impede que toda a população tenha uma alimentação adequada? C. Quais ações podem garantir que um maior número de pessoas tenha acesso a uma alimentação de qualidade? D. Qual a política de redistribuição de renda adotada pelo Brasil? Como ela funciona? Quais são os benefícios para as crianças e adolescentes? E, de acordo com o texto, mesmo com condições de comprar alimentos, isso não significa que a pessoa esteja bem nutrida. Explique a afirmação. F. Quais são as sugestões dadas no texto para estimular o consumo de alimentos saudáveis? Descreva-as. Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 27. G. Como é a linguagem do texto? É complicada e difícil de entender ou uma linguagem mais simples e direta? Justifique. H. Para escrever o texto, a autora teve que estudar o tema e consultar fontes e especialistas. Quais foram as fontes consultadas? Como você identifica isso no texto? I. O texto é predominantemente informativo ou opinativo? Justifique sua resposta. J. Observe.
O acesso regular e permanente a alimentos saudáveis é um direito básico do ser humano. Termo em destaque: apesar disto, quase 1 bilhão de pessoas no mundo passa fome. O termo em destaque conclui a ideia expressa na frase anterior. Explica a ideia expressa na frase anterior. Apresenta uma oposição à ideia expressa na frase anterior. Justifica a ideia expressa na frase anterior. Para saber mais, se quiser conhecer mais textos de divulgação científica e tiver recursos digitais disponíveis, você pode consultar os seguintes sites: https://portal.fiocruz.br/ http://www.consciência.br/ http://agência.fapes.br/. Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 28. Atividade 5. Filtrando as ideias. Um procedimento de estudo. Trilha de conhecimentos. Retomando, uma das funções do artigo de divulgação científica é divulgar informações com evidências comprovadas. Usamos muito esse gênero para estudar os temas que nos interessam e o que aprendemos na escola. A divulgação científica é importante fonte de informação para a produção de novos textos, realização de debates ou apresentações de exposições orais. Esses textos nos dão dados para que possamos discutir o assunto com propriedade bem fundamentados. Para nos prepararmos para essas situações, é necessário estudar os textos e uma forma de fazer isso é construir esquemas de estudo. Normalmente, os parágrafos dos textos de divulgação científica possuem a ideia principal e a ideia secundária. A seguir, você fará uma atividade de leitura desse gênero. Depois identificará as principais ideias do texto, aprendendo a fazer um esquema de estudo. Vamos praticar. 1. Leia o texto. Comendo besteira. Rovena Rosa. Mesmo sabendo da importância de comer de forma saudável, é difícil resistir ao hambúrguer, à batata frita, pizza, chocolate, sorvete ou refrigerante. Os lanches rápidos são uma opção prática e tentadora para quem leva uma vida corrida. Mas quando esta é a base da alimentação da pessoa, ela pode influenciar no desenvolvimento do corpo e no surgimento de doenças. Comer hambúrguer no fim de semana é bem diferente de almoçar e jantar hambúrgueres todos os dias. Principalmente durante a adolescência, etapa em que o corpo precisa de muitos nutrientes e energia para dar aquela esticada comum da idade, deve-se tomar um bom café da manhã, fazer pratos coloridos e variados tanto no almoço como no jantar, além de intercalar 2 outros lanches ao longo do dia, desde que não sejam frituras e doces em excesso, leite e derivados, frutas e sucos naturais e pães integrais são algumas sugestões. Variar os alimentos. A alimentação pouco diversificada e de baixo valor nutritivo pode causar anemia e outras deficiências nutricionais, em algumas situações, mesmo quando a pessoa está acima do peso. Para jovens, em fase de crescimento, o desenvolvimento dos músculos e do cérebro pode ficar comprometido, além de haver redução na produção de hormônios ligados ao crescimento e à. Oitavo ano. Língua portuguesa. Página 29. Maturação sexual. Se consumidos em grandes quantidades, calorias, açúcares e gorduras podem também aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade e alterações metabólicas, a exemplo da hipertensão arterial e do aumento das gorduras no sangue. A nutricionista Úrsula Viana Bagni, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Região Sudeste I da Fiocruz, reforça a importância de diversificar a alimentação. Nenhum alimento isoladamente contém todos os nutrientes necessários para a manutenção da saúde. Todos os grupos de alimentos contidos na pirâmide alimentar são importantes, a única diferença é a quantidade que deve ser consumida. Para fugir da anemia, o cálcio e o ferro são essenciais ao desenvolvimento. O cálcio está envolvido no crescimento e na manutenção dos ossos, músculos e dentes, e as necessidades diárias na adolescência são maiores do que em qualquer outro período da vida, explica a nutricionista. Quando o adolescente consome poucos alimentos ricos em cálcio, leite e derivados, folhas verdes escuras, e alguns peixes,
Como sardinha e salmão, há mais chances de seu crescimento ser afetado, e em casos mais graves, ocorrer raquitismo ou osteoporose. Já a deficiência de ferro pode causar a anemia, que na adolescência também traz a possibilidade de atraso do crescimento e do desempenho físico, e a redução da capacidade intelectual, favorecendo baixo desempenho escolar, desvios de atenção e dificuldade de concentração, memorização e aprendizado. Estar sempre com sono, ficar ofegante ao subir alguns poucos degraus, por exemplo, podem ser indícios de deficiência de ferro. Outros sintomas comuns da anemia são perda do apetite, irritabilidade, diminuição da imunidade, facilitando o aparecimento de infecções. Haja feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, carnes, ovos e vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre, todos ricos em ferro. Se ingeridos junto com vitamina C, a absorção do ferro é otimizada. A dica da nutricionista é comer na sobremesa ou beber o suco de frutas cítricas, como laranja, caju, acerola, abacaxi, tangerina, morango, pitanga, maracujá, goiaba, durante a refeição ou até 1 hora depois. É importante também evitar alimentos e bebidas que atrapalham a absorção do ferro em horários próximos das grandes refeições, como leite e seus derivados, mate, chá preto, café, refrigerantes do tipo cola. Fonte: https://www.fiojovem.fiocruz.br/contente/comendo-besteira. Acesso em 9 de junho 2020. Releia o texto, grifando as informações importantes e fazendo comentários, em forma de registro, quando tiver dúvida, concordar ou discordar de alguma afirmação. B. Releia o primeiro parágrafo e responda: por que comer lanches rápidos não é saudável? Língua portuguesa. Página 30. 3. Organize sua resposta da questão anterior no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Ideia principal. 4. Releia o segundo parágrafo e responda: A. Por que é preciso comer de forma adequada durante a adolescência? B. Como deve ser a alimentação nessa fase? C. O que se deve evitar comer todos os dias? 5. Organize sua resposta da questão no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Descrição da imagem. Diagrama feito de 3 retângulos. O primeiro à direita é o maior. Nele está escrito ideia principal e está ligado aos outros 2 por uma linha. Ambos estão à direita e está escrito dentro de cada um, ideia secundária. Fim da imagem. 8º ano. Língua portuguesa. Página 31. 6. Releia o terceiro parágrafo e responda: A. O que uma alimentação inadequada pode causar? B. Quais as consequências de uma alimentação pouco diversificada para jovens em fase de crescimento? 7. Organize sua resposta da questão no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Imagem, diagrama. À esquerda, retângulo com borda laranja com a escrita ideia principal. Dele saem 3 traços ligando-se a 3 outros retângulos menores escrito dentro de cada um, ideia secundária. 8. Releia o quarto parágrafo e responda: por que é importante diversificar a alimentação? 8º ano. Língua portuguesa. Página 32. 9. Organize sua resposta da questão no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Ideia principal. 10. Releia o quinto parágrafo e responda: A. Para o desenvolvimento das ideias no texto, quais são os elementos necessários? B. Qual a importância do cálcio para o desenvolvimento do corpo? C. Quais as consequências da falta de cálcio na alimentação? 11. Organize sua resposta da questão no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Imagem, diagrama.
À esquerda, retângulo com borda laranja com a escrita, ideia principal. Dele saem 3 traços ligando-se a 3 outros retângulos menores escrito dentro de cada um, ideia secundária. 8º ano, Língua Portuguesa, página 33, 12. Releia o 6º, 7º e 8º parágrafos e responda: A. O que uma alimentação pobre em ferro pode causar? B. Quais os sintomas de anemia na adolescência? C. Como podemos obter o ferro em nossa alimentação? D. Quais são os alimentos que atrapalham na absorção de ferro e como devemos consumi-los de forma que não prejudiquem esse processo? 13. Organize sua resposta da questão no diagrama, de modo sintético, escrevendo apenas palavras-chave ou expressões para você compreender cada ideia. Imagem, diagrama. À esquerda, retângulo com borda laranja com a escrita, ideia principal. Dele saem 3 traços ligando-se a 3 outros retângulos menores escrito dentro de cada um, ideia secundária. Língua Portuguesa, página 34. Caixa de texto. Para saber mais. Se quiser saber mais sobre como utilizar alguns procedimentos de estudo e tiver acesso e disponibilidade a recursos digitais, consulte https://www.unimonte.br/blog/ as 8 formas de criar anotações produtivas para o estudo / atividade 6, analisando anúncios publicitários. Trilha de conhecimentos. Seja criativo. Deixe sua marca. Você, provavelmente, já teve contato com textos que promovem um produto, um serviço, uma ideia, ou, até mesmo, favorecem a conscientização por meio de uma campanha. São os conhecidos textos publicitários que, geralmente, aparecem em vários meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, etc., ou em outdoors, panfletos, faixas e cartazes. A principal característica dos anúncios publicitários é o convencimento, ou seja, são textos que utilizam os recursos da língua ou ferramentas discursivas para, de certa forma, influenciar seu público-alvo a comprar um produto ou serviço, a realizar uma ação ou ter uma determinada atitude de conscientização. O uso de imagens, som, no caso de anúncios que circulam pela TV, internet, etc., linguagem simples e, às vezes, o humor são parte dessas ferramentas que objetivam chamar a atenção do leitor, espectador e convencê-lo. E é isso que vamos ver agora. Vamos praticar. 1. Analise e compare os anúncios a seguir. Língua Portuguesa, página 35. Descrição de imagem, anúncio 1 sobre o coronavírus feito pelo governo da Bahia. O fundo é predominante azul, as letras escritas em amarelo, branco e azul. Do lado esquerdo, desenho de uma torneira aberta e 2 mãos sendo lavadas pela água. Ao lado está escrito: a prevenção está em nossas mãos. Abaixo está escrito a seguinte pergunta: quais as principais formas de transmissão? Abaixo, em lista, segue a resposta: espirro, tosse, contato pessoal próximo como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca e nariz. Ao lado, 3 silhuetas, abaixo da pergunta: quais sintomas? A primeira tem um termômetro ao lado e abaixo está escrito febre. A segunda, à direita, leva a mão à boca e abaixo está escrito tosse. E a terceira está com as mãos cruzadas sobre o peito e pescoço e abaixo está escrito dificuldade de respirar. Abaixo da caixa de texto está escrito como se prevenir. No primeiro desenho, 2 mãos sendo lavadas embaixo da torneira. Está escrito abaixo: lave as mãos com frequência. O segundo desenho, do lado direito, 2 silhuetas e uma linha pontilhada. A silhueta humana da direita está com as mãos esticadas na direção da linha, e a outra está com a mão na boca. Está escrito: evite contato com pessoas que estão com sintomas de gripe. No terceiro desenho, uma silhueta humana assoando o nariz. Abaixo está escrito: use lenço descartável para a higienização nasal. No quarto desenho, a silhueta humana está com o braço esquerdo levantado e a boca aberta. Está escrito abaixo: cubra sempre o nariz e a boca,
com a dobra do cotovelo ao espirrar ou tossir. No quinto desenho, a silhueta humana está com as duas mãos no rosto. Tem um triângulo acima, com um sinal de exclamação no centro. Abaixo está escrito: evite tocar olhos, nariz e boca. No último desenho, tem uma silhueta humana e perto da cabeça há 3 linhas enroladas no final e com 5 folhas ao redor. Está escrito abaixo: mantenha seus ambientes bem ventilados. Embaixo há uma caixa de texto com a frase: previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Na parte inferior está escrito Governo do Estado. Bahia, que é trabalho. Ao lado os endereços eletrônicos @saudegov.ba e saude.ba.gov.br/coronavírus. Anúncio 2. O fundo é azul. No centro, o lutador de MMA é o Minotauro em posição de guarda, com as mãos fechadas. Do seu lado esquerdo está o sinal de aspas e ao seu lado um de balão de fala onde está escrito: fique atento, e juntos vamos lutar contra o coronavírus. Abaixo um par de luvas de boxe. Na altura da cintura de Minotauro, tem uma caixa de texto branca escrito em verde: coronavírus, Covid-19, juntos somos mais fortes. Ao lado do pé direito de Minotauro está escrito: Disque Saúde 136, e ao lado do pé esquerdo, saiba mais em saude.ba.gov.br/coronavírus ou pelo app Coronavírus, SUS. Fim da imagem. A. Qual o objetivo dos anúncios acima? B. Uma das estratégias dos anúncios publicitários é utilizar uma frase de efeito, conhecida como slogan. Trata-se de uma frase em destaque ou chamativa para atrair a atenção do leitor. Identifique essa frase em cada um dos anúncios. Tabela em texto. Anúncio 1. Anúncio 2. Língua portuguesa. Página 36. C. Outro recurso muito utilizado em anúncios publicitários é o uso de imagens, texto não verbal, textos escritos, texto verbal. No anúncio 1, a frase de efeito, ou slogan, dialoga com a imagem, uma linguagem complementa a outra. Explique. D. Que efeitos de sentido esse diálogo provoca. E, no anúncio 2, o fato de a campanha incluir o Minotauro, lutador de MMA, provoca quais efeitos de sentido? Qual a relação entre imagem e texto? F. Que impacto os anúncios lidos produzem em nossa sociedade? Posicione-se a respeito. G. Em anúncios publicitários é comum o uso do sentido conotativo, figurado. É quando uma palavra ou expressão ganha novos sentidos num determinado contexto em que esses termos são empregados. Analise, agora, o slogan do anúncio 1, a prevenção está em nossas mãos. Qual seria o sentido literal, real, dessa frase? Língua portuguesa. Página 37. H. Qual seria o seu sentido figurado da frase a prevenção está em nossas mãos? I. Qual ou quais efeitos o uso desse recurso provoca no texto? J. Analise a frase, fique atento, e juntos vamos lutar contra o coronavírus, no anúncio 2. Qual é o sentido figurado da frase? K. Qual é o sentido real da frase fique atento, e juntos vamos lutar contra o coronavírus? L. O que você aprendeu ao analisar os anúncios publicitários? Língua portuguesa. Página 38. Caixa de texto. Para saber mais, os anúncios publicitários e o TCA. Você já pensou que, em algumas situações do seu dia a dia, você poderá encontrar a necessidade de elaborar um anúncio publicitário? Ao participar dos grupos de TCA, às vezes, surge a necessidade de intervir junto à comunidade escolar por meio de campanhas, sejam elas voltadas para conscientização ou para divulgar uma ação promovida pela escola. Não deixe de aproveitar os recursos e estratégias que você aprendeu nesta atividade para enriquecer seu TCA. Seja criativa. Deixe sua marca. Caso queira aprofundar seus conhecimentos, poderá acessar os sites a seguir: https://escola.britanica.com.br/artigo/publicidade/480534 bra.com.br/artigos/arte-na-publicidade/
Atividade 7. É preciso opinar. Trilha de conhecimentos. Por que opinar? Você já se perguntou por que precisa escrever ou produzir textos na escola? Por que produzir determinados gêneros? E, no caso específico do artigo de opinião, por que escrevê-los? Ao escrever, saiba que nenhum texto existe sem uma necessidade comunicativa. Um artigo de opinião, por exemplo, existe porque alguns temas permeiam a nossa sociedade e são passíveis de posicionamento. E é exatamente aí que entra o artigo de opinião. Trata-se de um gênero textual que propõe a discussão e reflexão sobre diferentes pontos de vista. Alguns desses temas são polêmicos e, portanto, dividem opiniões. E por que discuti-los? Esses assuntos devem ser debatidos para que haja um aprofundamento, um conhecimento mais específico da temática. Ao discutir um assunto e sem conhecimento de causa, corre-se o risco de promover um julgamento equivocado da situação. Em vários veículos de comunicação, há especialistas ou alguém que se propôs estudar determinado tema de forma mais profunda e que por isso, acabam se tornando formadores, influenciadores de opinião. A diversidade contribui para se estabelecer um equilíbrio no debate público que ocorre diariamente em nossa sociedade. Língua portuguesa, página 39. Às vezes, temos uma opinião, mas não sabemos sustentar nosso ponto de vista, não conseguimos argumentar ou somos contrários a algo que não sabemos refutar, rebater. Para que nossos posicionamentos sejam respeitados, é importante saber negociar sentidos, posicionamentos e argumentações. Por isso, ao lermos sobre o assunto e estudarmos diferentes pontos de vista, somos capazes de assumir nossa posição, sobretudo quando desejamos expor o que pensamos. Os artigos de opinião circulam, com frequência, nos jornais, revistas e sites. Quem decide escrevê-los? O articulista assume o papel de especialista naquele assunto, emitindo seu posicionamento e contribuindo para esse debate. E você? Que tal emitir seu parecer? Antes de iniciar o processo de produção de um artigo, é importante retomar alguns aspectos. Leia com atenção. Transformação de tabela em texto. Primeira linha: o que é uma questão polêmica? Quando um assunto divide opiniões e envolve um tema de interesse público, temos uma questão polêmica. É algo polêmico exatamente porque gera discussões, criando uma demanda, necessidade, de se debater ou aprofundar determinado tema. Segunda linha: o que é uma opinião? Opinar é emitir um parecer ou ponto de vista, é uma maneira de pensar, de ver as coisas. O que não deixa de ser um julgamento pessoal. Terceira linha: o que é uma tese? Tese é uma palavra que vem do grego tesis e significa uma proposição intelectual. O que seria isso? Propor é indicar algo, sugerir. No artigo de opinião, uma tese nada mais é que, a partir da sua opinião sobre um tema, tomar uma posição que se defende. Quarta linha: o que é um argumento? Argumentar é defender sua tese, que é elaborada a partir da opinião. É um raciocínio que conduz à indução de algo. De certa forma, convencer alguém é, também, induzir. E isso se faz apresentando provas, fatos, evidências sobre o tema, justificando seu ponto de vista. Agora que você já retomou alguns aspectos importantes, que tal analisá-los na prática? Esses e outros elementos poderão ser identificados no artigo a seguir. Fim da tabela. Vamos praticar. 1. Leia o texto. Língua portuguesa, página 40. A viralização do senso comum. Edição 864 por Michel Carvalho da Silva, 21 de agosto de 2015. Quem já recebeu alguma mensagem via WhatsApp informando que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário? Outro conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso, ou ainda que o benefício se multiplicava conforme o número de filhos do preso ou da presa. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir, num volume pulverizado de informação, entre aquela confiável,
verídica e relevante, e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda, receber notícias de maneira instantânea, aprender sobre diversos temas, personalizar conteúdo de acordo com seus interesses e aprofundar a discussão em torno de assuntos mais complexos. Acesso à informação é um direito. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridades com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta com vistas a beneficiar um segmento político. Não podemos nos esquecer também do triste episódio ocorrido no ano passado no Guarujá, em que uma mulher foi espancada até a morte após boato espalhado em rede social que acusava de sequestro e bruxaria. Diante disso, é preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável, como sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade à mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de conteúdo exclusivamente humorístico, como sensacionalista. 8º ano, Língua Portuguesa, página 41. A informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação de opinião. Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais, pois quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar outros direitos. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública, mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Michel Carvalho da Silva é jornalista, professor e mestre em Ciências da Comunicação. Disponível em http://www.observatoriodaImprensa.com.br/redes-sociais/a-senso-comum. Acesso em 10 de junho 2020. Retome a leitura do texto e identifique, tabela transformada em texto, primeira linha, nome do articulista, autor do artigo. Segunda linha, local ou veículo de comunicação em que o texto foi retirado. Fim da tabela. B. Identifique a questão polêmica apresentada pelo autor. 1. O fato de muitas mensagens circularem pela internet e nem sempre serem verdadeiras. 2. A dificuldade do cidadão em distinguir, num volume pulverizado de informação, entre aquela confiável, verídica e relevante, e aquela errônea, imprecisa e falsa. 3. A informação de que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13º salário. 4.
o conteúdo falso que viralizou no Facebook nos últimos tempos e se refere ao auxílio reclusão, que seria pago diretamente ao criminoso. C. Qual o posicionamento defendido pelo articulista no texto? Identifique sua tese. 1. Cresceu, nos últimos 2 anos, a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. 2. Os sites de notícias, antes tradicionais fontes de informação, foram descritos no estudo como fontes secundárias na hora de saber sobre um assunto ou acontecimento. 3. É uma questão que está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. 4. As redes sociais podem impulsionar o engajamento cívico devido à sua flexibilidade ao permitir aos usuários acessar informações sob demanda. Língua portuguesa. Página 42. D. Observe o passo a passo de como foi desenvolvida a argumentação no texto e assinale, entre as duas sequências a seguir, a que condiz com o raciocínio do autor. Tabela transformada em texto. Sequência 1. Passo 1. O autor afirma que uma pesquisa divulgada recentemente pelo Pew Research Center mostra que cresceu nos últimos 2 anos a influência das redes sociais na tarefa de manter os cidadãos informados. Passo 2. Em seguida, reforça o potencial das redes sociais, reconhece sua possibilidade de gerar novos aprendizados e a capacidade de se aprofundar assuntos mais complexos. Passo 3. Finaliza apresentando um problema, que é o desinteresse da coletividade ou inabilidade das pessoas em lidar com grandes volumes de informação e relacionar fatos. Sequência 2. Passo 1. O autor afirma o potencial das redes sociais, reconhece sua possibilidade de gerar novos aprendizados e a capacidade de se aprofundar assuntos mais complexos. Passo 2. Em seguida, afirma que esse potencial é limitado por fatores como desinteresse da coletividade ou inabilidade das pessoas em lidar com grandes volumes de informação e relacionar fatos. Passo 3. Finaliza seu argumento, retomando sua tese inicial, enfatizando a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político. E, observe o último parágrafo, a conclusão do autor. Ele faz uma retomada daquilo que foi apresentado no texto. Identifique e reescreva a seguir o que foi retomado. F. Agora, faça uma verificação do que você viu até agora, considerando o artigo lido. Tem título, tem identificação do autor, articulista, e uma breve informação pessoal ou profissional. Há uma introdução ao tema. O autor posiciona-se no início do artigo, primeiro ou segundo parágrafo. Há discussões e argumentações que sustentam o seu posicionamento. Língua portuguesa. Página 43. A conclusão faz um resumo do tema. Retomando o posicionamento inicial, o conteúdo abordado apresenta uma progressão, mas sem fugir do tema. A temática discutida é relevante para a sociedade. Atividade 8. Chegou a hora de opinar. Trilha de conhecimentos. Como você viu na atividade anterior, é preciso opinar. Muitos temas permeiam a nossa sociedade e precisam ser discutidos. Que tal se posicionar e contribuir para esse debate? Leia um fragmento da notícia abaixo publicada na seção Mundo do jornal Joca. Manifestações antirracistas já duram mais de 9 dias nos Estados Unidos. Protestos começaram depois da morte de George Floyd, um homem negro e desarmado, na cidade de Minneapolis, em 25 de maio, durante uma abordagem policial. No dia 3 de junho, manifestações antirracistas entraram no 9º dia em diversas regiões dos Estados Unidos. Os protestos tiveram início por causa da morte de George Floyd durante uma abordagem feita pela polícia na cidade de Minneapolis, em 25 de maio. Floyd, um homem negro e desarmado, foi acusado de usar uma suposta nota falsa de dinheiro em um supermercado naquele dia. Antes da chegada do novo coronavírus, ele trabalhava como segurança em estabelecimentos da região, mas ficou sem emprego em consequência da pandemia. Durante a abordagem, Derek Chauvin, um policial branco, manteve Floyd no chão com um joelho em seu pescoço. Quando o oficial saiu da posição,
Depois de 8 minutos e 46 segundos, Floyd não reagia mais, ele perdeu a consciência após os primeiros 6 minutos. Sua declaração de morte veio cerca de 1 hora depois de ele ter sido levado para o hospital. Boa parte das manifestações acontece de maneira pacífica, com demonstrações de apoio de policiais que trabalham nas ruas durante os protestos. Mas houve alguns casos de lojas que foram saqueadas e prédios atacados. Por causa dos casos de violência, diversas cidades norte-americanas decretaram toque de recolher, medida tomada para que a população não saia às ruas em determinado período, normalmente durante a noite e a madrugada, mas isso não impediu que os manifestantes seguissem protestando. Descrição de imagem: fotografia de uma passeata em Nova York. Pessoas seguram 2 cartazes no centro, acima da cabeça das pessoas. O primeiro tem fundo vermelho e o desenho de 3 mãos. A mão central é preta e está entre a da esquerda e da direita, que são azuis. A mão preta está mais alta que as outras 2. Ao lado, escrito em inglês, "Vidas negras importam". No canto superior esquerdo da foto há uma pessoa com um blusão de capuz, pendurado acima das pessoas abaixo. Na legenda da foto está escrito: "Manifestantes em Nova York, nos Estados Unidos, em 2 de junho". Fim da imagem. Adaptado de Jornal Joca. Disponível em https://www.jornaljocas.com.br/manifestacois-já-duram-mais-de-Estados-Unidos/. Acesso em 5 de junho de 2020. Língua portuguesa. Página 44. Vamos praticar. 1. A partir do fato noticiado, vários protestos antirracistas aconteceram em mais regiões do mundo, como na Alemanha, Canadá, Holanda, Inglaterra e também aqui no Brasil. Percorra as etapas a seguir e contribua para esse debate. Etapa 1. Compreendendo o contexto de produção. Agora é com você. Escreva um artigo de opinião se posicionando sobre o seguinte fato: mesmo em meio a uma crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus, os manifestantes decidiram sair às ruas por considerarem a causa antirracista urgente e necessária. Seu texto poderá circular em um blog, caso sua escola possua, ou em um mural na sua sala, quando retornar. Não se esqueça de pensar em seus possíveis leitores, adolescentes ou adultos que fazem parte da sua comunidade escolar. Etapa 2. Ampliando seus conhecimentos sobre o tema. Por oferecer certa complexidade, o tema sugere aprofundamento e leitura de outros pontos de vista. Por isso, pesquise em diversas fontes: rádio, TV, internet ou até converse com pessoas próximas de você sobre a repercussão dessas manifestações e tenha contato com opiniões diferentes. Registre essas informações, em pequenos tópicos ou frases curtas, no quadro a seguir, tabela transformada em texto. 1. O que dizem àqueles que são a favor das manifestações nesse momento? 2. O que dizem àqueles que são contrários às manifestações nesse momento? Quando um assunto é muito comentado, muitas opiniões aparecem e não necessariamente são de alguém que se posicione a favor ou contra algo. Muitos posicionamentos vêm acompanhados de propostas que buscam outras alternativas ou soluções para o problema. É importante identificar esses posicionamentos, pois eles ampliam suas ideias. Aprofunde sua pesquisa e encontre opiniões que são acompanhadas de propostas. Registre a seguir. Língua portuguesa. Página 45. Etapa 3. Planejando seu texto. Agora, é hora de organizar as informações obtidas para produzir seu texto. Preencha o quadro com o que se pede. Note que a questão polêmica já foi colocada. Tabela transformada em texto. 1. Questão polêmica. Você está diante de uma questão polêmica. Em meio a uma crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus, manifestantes decidiram sair às ruas por considerarem a causa antirracista urgente e necessária. 2.
Posicionamento. A partir da sua pesquisa e das anotações que realizou, qual a sua opinião sobre o fato acima? Como você se posiciona a esse respeito? 3. Tese. A partir da sua opinião, o que você propõe? Qual a sua sugestão? Elabore uma frase com sua proposta. 4. Argumento 1. O que você dirá para defender sua tese? Você poderá apresentar provas, fatos, evidências sobre o tema, justificando seu ponto de vista. 5. Argumento 2. Há outras ideias, provas ou evidências para reforçar seu posicionamento. 6. Conclusão. Que ideias são tão importantes que merecem ser retomadas? Não se esqueça também de pensar em reforçar sua proposta de solução para o problema. Língua portuguesa. Página 46. Agora que já esquematizou suas principais ideias no quadro anterior, é hora de começar a transformá-las em parágrafos. O artigo de opinião não exige uma estrutura rígida, mas pensar em partes dos textos antes de realizar a primeira versão pode ajudar na organização do pensamento. Escreva o rascunho do primeiro parágrafo, seguindo as orientações da coluna à esquerda. Primeiro parágrafo, rascunho. Apresente ou explique o tema, a questão polêmica. Seu leitor precisa saber do que irá falar em seu texto. Deixe clara a sua opinião, exponha sua tese. Agora, que tal desenvolver as ideias a partir do seu argumento 1? Segundo parágrafo, rascunho. Apresente seu primeiro argumento para defender sua tese. Você poderá apresentar exemplos que comprovem o que pensa, provas, fatos, evidências, justificando seu ponto de vista. Língua portuguesa. Página 47. Desenvolva as ideias com base no seu argumento 2. Tabela transformada em texto. Terceiro parágrafo, rascunho. Apresente seu segundo argumento para defender sua tese. Você poderá apresentar exemplos que comprovem o que pensa, provas, fatos, evidências, justificando seu ponto de vista. Agora, é o momento de pensar em como irá concluir seu texto. Tabela transformada em texto. Conclusão. Rascunho. Baseado no que você já escreveu nas etapas anteriores, pense no que merece ser retomado. Reforce sua proposta para solucionar o problema apresentado no começo do texto. Você pode inserir algo que julgue importante ou, até mesmo, uma frase de impacto. Língua portuguesa. Página 48. Etapa 4. Elaborando a primeira versão. Agora, chegou o momento de produzir o seu artigo. Para isso, lembre-se de mobilizar tudo o que foi pensado e, com base no planejamento, organize o texto de modo claro e coerente, sempre pensando na leitora que terá acesso a ele. Língua portuguesa. Página 49. Etapa 5. Revisando seu texto. É hora de se autoavaliar. Releia o artigo de opinião que você produziu, avalie o que precisa ser alterado e reescreva, se necessário. Tabela transformada em texto. 1. Critérios de avaliação. 2. Sim ou não. 3. O que preciso melhorar. Tem título. Há uma breve introdução do tema. Há um posicionamento logo no início do artigo. Os argumentos são coerentes com o posicionamento inicial. A conclusão faz um resumo do tema. Retomando o posicionamento inicial, a conclusão propõe algo novo para o tema, problema discutido. O conteúdo abordado apresenta uma progressão, mas sem fugir do tema. As convenções ortográficas foram respeitadas. Caixa de texto. Para saber mais, nos cadernos da Cidade Saberes e Aprendizagens, Língua Portuguesa 8º ano. Páginas 178 e 179, são apresentadas várias estratégias para se elaborar uma introdução. A argumentação é a conclusão. Se estiver de posse do caderno, ou no retorno das aulas, poderá aprimorar seus conhecimentos consultando esse material.